Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, amados. Glória a Deus. Que coisa boa estar na casa do Senhor. Que coisa boa estarmos na presença do nosso Deus. Tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira como você entrou hoje. E você que está nos acompanhando pela transmissão online, certamente Deus tem uma palavra de destino para a tua vida nessa noite, amém? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia em Gênesis 26. Glória a Deus. No verso 12, tem uma palavra tremenda, mas antes vamos falar com Deus, amém? Fecha teus olhos. Espírito Santo, quero te louvar e te agradecer pela tua presença neste lugar, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que o teu nome seja glorificado e exaltado, e que os teus filhos possam receber nessa hora a tua palavra como alimento, Senhor, sólido no seu coração, e que a tua bênção seja completa, meu Pai. Seja, ó Deus, repreendido todo espírito de desatenção, tudo aquilo que tenta roubar essa bênção, nós atamos, nós amarramos pelo nome de Jesus Cristo, e que os teus filhos possam receber a plenitude da tua palavra, essa boa semente, para a honra e glória do Senhor. Se você crê, diga amém. O versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Em outras traduções falam, colheu a 100 por 1, né? O cêntuplo. Diga à pessoa que está aí do teu lado, Deus vai te abençoar poderosamente nessa palavra. Eu queria chamar a tua atenção a esse capítulo 26 do livro de Gênesis, por conta dessa palavra tremenda, né, que tem aqui, que nós precisamos conhecer, e nós possamos, e a gente precisa, né, que a gente possa colocar em prática isso. Porque o contexto aqui é muito interessante. Isaque, filho de Abraão, estava debaixo de uma promessa. Tem promessas de Deus sobre a tua vida também, amém? Levanta a sua mão direita, repete comigo, diga: tem promessas de Deus para a minha vida. Você está debaixo de promessas. Muitas pessoas, embora saibam disso, às vezes se esquecem, né? Principalmente na hora da crise, na hora da adversidade, na hora da dificuldade. Então, o que está acontecendo, né? Deus fala para Abraão: olha, essa terra aqui, percorre ela no comprimento, na largura, eu vou entregar para você e para a tua descendência essa terra, né? Mas naquela época já vivia um outro povo lá, né? Principalmente na parte litorânea viviam os filisteus ali, e era um tempo onde as coisas iriam acontecer mais à frente. Mas o interessante é que quando Deus fala com Abraão, Abraão permanece naquele lugar. Ele vai morar num local chamado Carvalhal de Manre, né? Nos Carvalhais de Manre, que ficava lá no deserto de En-Gedi, próximo a Hebron. Então, ali ele prospera, ali ele multiplica o seu rebanho. Embora fosse um deserto, ele morava ali num oásis. Deus deu água, ele tinha tudo que ele precisava, não faltava nada, né? E o seu filho herda essa promessa, herda essa mesma promessa de Deus de prosperidade e bênção. E a promessa de Deus permanece nessa terra, porque você vai
ser próspero e abençoado, eu vou entregar essa terra para você, né? Para a tua descendência. Então a promessa que estava sobre Abraão estava sobre Isaac também. Mas o interessante é que veio um período de muita luta, um período de grande adversidade, um período de seca naquela terra, né? Ora, 75% do território de Israel é deserto, né? Agora imagina na seca, quando tem estiagem ainda, né? Então a situação se agravou. E naquela hora, na hora difícil, na hora do deserto, na hora da seca, na hora da prova, o coração de Isaac foi balançado naquela hora, né? Porque ele recebeu notícias como seu pai também tinha recebido um dia, né? Olha, lá no Egito não tem esse problema, né? Porque lá no Egito está tendo grande colheita, é uma terra boa, e ele pensa em descer para o Egito, né? O contexto aqui do capítulo 26, aqui de Gênesis, fala sobre isso, porque veio muita seca, muita fome na terra, e ele pensa naquela hora, bom, a saída então é a bênção em outro lugar, né? Então eu quero chamar a tua atenção aqui para algo importante. A bênção de Deus independe de localização geográfica, independe de você, aonde você está. Deus vai te prosperar onde você estiver. Você está debaixo de promessas. Posso ouvir amém, igreja? E Deus fala com Isaac, fala, olha, não desça para a terra do Egito, eu vou te abençoar aqui, aonde você está, você vai ser abençoado aqui, você vai prosperar aqui, aonde você está, fica aqui, fica firme, né? Então exercite a sua fé. Então, meu amado, todos nós passamos por situações semelhantes, né? Numa hora de dificuldade, numa hora aonde falta alguma coisa, né? Parece que a prosperidade está distante, mas eu quero te dizer que a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Então, crer na promessa é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto aqui que me chama a atenção de Isaac é que ele ouviu a voz de Deus, o recado de Deus. Fica aqui, permanece, fica firme, porque aonde você está, você vai ser abençoado, você vai prosperar. Posso ouvir amém, igreja? E ele obedece ao Senhor. Então, ele creu nas promessas, ele ouviu a voz de Deus, ele certamente buscou o Senhor, né? O que eu faço, né? Olha aí, será que no Egito não está melhor? Deus fala com ele, não, fica aqui, permanece, né? E ele obedece. Então, todo aquele que está debaixo de promessas, todo aquele que busca o Senhor, até ouvir a sua voz, todo aquele que obedece à voz do Senhor, está debaixo da bênção de Deus. Eu quero dizer que essa palavra também é para nós, também é para você nessa noite. Se você crê nas promessas de Deus, tem muitas promessas na parte de Deus para a tua vida, para as nossas vidas, porque a palavra de Deus é também uma palavra de aliança e de promessas, né? Se você está no Senhor, se você busca em Deus, você está debaixo de promessas. Deus disse, olha, as bênçãos de Abraão alcançarão todas as nações da terra. Como pode ser isso? Essa mesma bênção de Isaac está sobre nós, porque Deus, da descendência de Abraão, viria o Senhor Jesus Cristo. Nós temos a mesma bênção, por causa de Abraão, da bênção de Abraão, da bênção de Isaac. Todos nós estamos debaixo dessa mesma bênção, porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Amém, igreja? Todas as nações da terra, você está inserido nesse contexto dessa palavra. A mesma bênção está sobre você. Então o que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Fica firme, né? Não desanima, não olha para a situação adversa, mas permaneça no Senhor, exercite a sua fé,
porque Deus vai te dar a grande vitória. Você vai prosperar, você vai ser tremendamente abençoado. Posso ouvir amém, igreja? Tem um quarto ponto aqui, né? A decisão de Isaac, né? A decisão. Todo aquele que vai semear, ele está diante de um dilema. Eu estou precisando dessa semente para me alimentar. Talvez passasse no coração de Isaac naquela hora. Ele tinha sementes, ele podia fazer o pão, né? Ele podia se alimentar daquela semente. Todos nós também temos essa mesma prova, né? Essa mesma oportunidade, mas parte do que nós temos que semear, amados, porque isso é exercitar a fé, mesmo se for numa situação adversa. Então o que Deus está falando conosco nesse texto, né? Naquele período, onde talvez a preocupação aumentasse no coração de Isaac, ele decide também lançar a semente na terra. Olha só, isso é loucura, né? Se for a gente analisar assim friamente, porque não tinha chuva, não tinha condições, havia ali uma situação adversa, de seca, né? Talvez ele tivesse que regar, pegar água, ia ser trabalhoso regar aquela semente, mas Deus é um Deus de promessas, então ele decide caminhar pela fé. Então todo aquele que decide caminhar pela fé, ele sabe que uma parte daquilo que ele tem que ser semeado. Então nós que vamos ofertar agora, nós também estamos inseridos nessa palavra, porque o ato de ofertar é a mesma coisa que semear. Pastor, isso é bíblico que o senhor está pregando? Leia 2 Coríntios 9, você vai ver que Deus faz esse link, né? Ofertar é a mesma coisa que semear. Todo aquele que lança a semente, ele sabe que vai ter uma colheita lá na frente. E o que Deus está dizendo para você nessa noite, você tem a opção. Quem sabe o momento está adverso, mas caminhar pela fé não é algo que você possa decidir pura e simplesmente pela razão, porque a fé é loucura, né? Mas se você caminha pela fé, você vai ter assegurada a bênção e a promessa de Deus. E a Bíblia diz que quando ele decide semear a sua semente, ele colhe a 100 por 1, diz a palavra de Deus. E eu pego essa palavra e eu trago profeticamente sobre a igreja, sobre a tua vida nessa noite. Se você crê, você vai ter uma colheita sobrenatural. Deus pode fazer você colher a 100 por 1 também. Quantos creem nessa palavra profética? Eu creio na palavra do Senhor, amados, mas eu não faço isso como um negócio, eu não faço isso porque eu quero ficar rico, eu não faço isso porque eu quero experimentar essa colheita 100 por 1, eu faço pela fé, eu faço pela obediência, eu faço por amor ao reino de Deus. Então lança a tua semente nessa noite pela fé, com amor, porque lá em 2 Coríntios também, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz, olha, Deus ama aquele que oferta, aquele que semeia com alegria, amém? Então não é por obrigação, não é por interesse, não é como uma troca, mas é para o exercício daquilo que nós temos de mais forte, que é a nossa fé, porque a fé traz inclusive a salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Então a fé é aquilo que move todas as coisas no reino do Espírito, amados. Então você que vai semear nessa hora, você que vai lançar a tua semente nessa hora, você que vai ofertar, você está debaixo desse contexto e dessa promessa. Posso ouvir amém? Coloque a mão no seu coração e feche teus olhos nessa hora. Repete comigo essa oração, diga, Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, eu te agradeço, Senhor, pela tua promessa, pela tua bênção. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez, que eu tenho de semear na tua obra, no teu reino. Por isso, meu Deus, eu me coloco
debaixo das tuas promessas, e pela fé, exercitando a minha fé, eu consagro nessa hora essa minha oferta. Perdoa, Senhor, o meu pecado, as minhas faltas, as minhas dívidas. Perdoa, meu Deus, mas abre, Senhor, as janelas dos céus sobre a minha vida e venha o teu sobrenatural. Em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, eu semeio nessa hora. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Debaixo dessa palavra e dessa promessa, mediante a sua atitude de fé, você agora sai do seu lugar. Se você está aqui na igreja, vem aqui no altar de Deus, lança a tua semente no altar do Senhor, lança a tua oferta. Se você vai fazê-lo agora pelas mídias sociais, você vai fazer agora, tem o Pix, né, que é o CNPJ da nossa igreja, que está aí na tela, né, da nossa página na transmissão pelo Facebook, né? Você vai fazê-lo também nessa hora. Deus, o nosso Deus, Ele está vendo, né? Ele está conhecendo cada uma das atitudes de cada um dos seus filhos. E eu quero te dizer, debaixo dessa promessa você vai colher 100 vezes mais, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém, igreja? Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nessa hora. Vamos estar abençoando essa semeadura nessa hora. Pai de amor, aí está diante de ti, Senhor, as ofertas, as sementes que os teus filhos estão semeando nessa hora, meu Deus. Ó Paizinho santo e querido, que essa palavra se cumpra na plenitude, meu Pai. Que os teus filhos sejam alcançados por essa benção. Meu Deus, que os seus filhos sejam prósperos e abençoados, Senhor. Ó Deus, que eles tenham uma colheita sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, nós consagramos a Ti nessa hora, meu Deus, essas sementes, ó Pai, essas ofertas dos teus filhos, e profetizamos essa benção no lar, na vida, na família, nos negócios dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja do Senhor que crê e concorda, diga amém, diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar na presença de Deus. Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Que maravilha estar na casa do Senhor. Sempre lembrando, o primeiro dia da semana, a gente vem à casa de Deus, adora o Senhor, a gente entrega nossa adoração, nosso louvor, que o Senhor se agrade de nós, não é verdade? Vamos ter um momento de oração. Orar nunca é demais, né? Quem está com vontade de ficar de pé, fica de pé. Quem está muito cansado, fica sentado. Amém? Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos. Quão bom e quão maravilhoso é poder estar aqui na tua casa, Senhor. Se o Senhor nos deu condição de vir aqui, Senhor, de te adorar, Senhor, de nos vestirmos, de, Senhor, trazer no nosso coração algo também para te exaltar, meu Deus, colocar palavras nos nossos lábios, e cada um, Senhor, no momento em que vive, que o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe os nossos intentos e os desejos do nosso coração, aquilo que necessitamos. Mas antes, Senhor, de pedir qualquer coisa, nós queremos exaltar o teu santo nome,
Assim como começamos pelas portas da adoração, queremos continuar te adorando, Senhor, porque conforme vamos meditando na tua palavra, que haja entrega nessa noite, conforme vamos, Senhor, falando, Senhor, ministra aos nossos corações, ministra na minha vida, ministra na tua igreja, na tua casa, edifica, Senhor, a tua palavra nos nossos corações, que possamos guardar a tua palavra para não pecar contra ti e agradar o teu coração, meu Deus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Podemos assentar, amados. Deus no controle, Deus no comando, Ele é o centro, a razão de todas as coisas, amém? Vamos abrir a Bíblia, meditar um pouco no livro de Jó. Vamos para o capítulo 1, glória a Deus. Jó, servo de Deus, homem íntegro. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. É um livro de 42 capítulos, não vai dar para a gente meditar tudo, mas a gente vai pegar alguns pontos, amém? Vou ler um pouquinho com vocês. Abriram? Amém? Quem está comigo aí, amém? Glória a Deus. Vamos começar então o capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem suas razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da sua família e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor então disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a Jó e disse: os bois estavam arando, jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro chegou e disse: fogo de Deus caiu dos céus e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto este ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho.
quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus por coisa alguma. Amém? Vou ler mais um pouquinho. Vou continuar o capítulo 2, vamos ler mais uma partezinha. No outro dia, os anjos apresentaram-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu mais uma vez: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse então a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre cinzas. Então sua mulher disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, Senhor. O querer e o realizar vem do Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Bom, na sequência, nós sabemos ali que Jó, ele passou, na sequência não, a partir do momento que Satanás pôde tocar a vida dele e ele receber provas num nível terrível, num nível que eu acredito que ninguém daqui passou algo parecido. A história de Jó mudou totalmente da noite para o dia. Em um dia aconteceram coisas muito terríveis, no outro dia a sua carne foi ferida, de forma que ele não se aguentava e raspava até cacos na nossa pele, provavelmente para coçar suas feridas. Jó ele foi afligido na saúde, nas finanças, na família, por todos os lados ele foi afligido. Tudo aquilo que ele conquistou, ele aparentemente havia perdido em questão de dias. E foi terrível. Vamos atentar a alguns pontos. Primeiramente, no versículo 1 que a gente leu do capítulo 1, a palavra de Deus ela fala que Jó era um homem íntegro e justo. Ele tinha temor de Deus e se esquivava do mal. Ele era um homem que não apenas chamou a atenção de Deus, mas Deus falava dele nos céus. E o inimigo, como aquele que ruge como um leão buscando a quem possa tragar, ele fica ao redor. Certamente Satanás conhecia Jó. Quando Deus perguntou para Satanás por onde você andava, por onde você estava, ele falou de perambular pela terra. Mas quando Deus fala da vida de Jó e conversa ali dizendo que Jó era um homem íntegro, não havia ninguém como ele na face da terra,
Satanás já conhecia a história de Jó. Mas Deus o cobria. E aí, o coração do diabo, né? Se é que pode falar que existe coração, ele procurava destruir, matar, acabar com tudo. Na verdade, ele pensa e ele tem isso para cada um de nós, mas ele não nos pode tocar. Nada acontece nessa terra, na nossa vida, se não houver permissão de Deus. Amém? Mas Jó era um homem íntegro. E é muito interessante a integridade de alguém, o cuidado de Jó, não apenas por ele, mas para cobrir a sua família. Pois quando Jó, ele pensava tanto na família e nos filhos, que ele, após aquele rito de festas que os filhos participavam e tinham costume de fazer, ele sempre chamava os filhos para santificar, e ele oferecia sacrifícios por cada filho, a fim de que, se algum deles houvesse pecado contra Deus, o Senhor pudesse purificar, santificar, porque ele queria não apenas que ele andasse reto aos olhos de Deus, mas ele também cobria a sua família. Bom, a princípio, o homem pode olhar, a gente lendo o texto pela uma primeira vez, a gente pode até refletir acerca de que, será que a morte dos filhos e tudo isso que aconteceu com Jó foi justo? Jó não era alguém temente a Deus, que fazia as coisas corretamente? Por que foi acontecer isso com Jó? Na verdade, os planos de Deus e os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, e Ele está no controle e no governo de tudo. E quem somos nós para questionar Deus? Mas a verdade é que aqui na Bíblia nós lemos, e no capítulo 1, nos versículos 4, 13 e 18, a palavra de Deus mostra que os filhos, eles costumavam dar banquetes. No versículo 4 fala isso, na casa um de cada um, por vez eles sempre chamavam, eram 7 homens, eles iam alternando as festas e os banquetes que eles faziam em suas casas, e aí eles alternando as casas, mas eles sempre iam lá e chamavam também as suas 3 irmãs. No versículo 13 fala a mesma coisa, mas fala que eles sempre faziam esses banquetes, ficavam ali bebendo vinho, né? No versículo 13 fala isso. No versículo 18 repete a mesma coisa. Quando aconteceu o momento dessa catástrofe, dessa fatalidade, que caiu, um vento soprou e caiu a parede em cima dos seus filhos, eles estavam num banquete, bebendo. Eu não tenho que julgar nada, mas Deus é justo, e Deus sabe o que faz. Jó era um homem íntegro, e estava protegendo a sua casa, mas cada um responde por si com relação a Deus, cada um tem a sua história com Deus, cada um tem o seu nível de intimidade com Deus. Bom, vamos atentar para um ponto que é muito importante. A primeira resposta de Jó com relação à provação que ele passou naquele primeiro dia, que foi uma prova que eu não sei nem se eu conseguiria abrir minha boca, conseguiria falar alguma coisa, mas Jó, ele recolheu as suas forças. No versículo 20 ao 22 do capítulo 1, quando aconteceu tudo isso e vieram os relatos por todos os lados, enquanto via um servo falar algo terrível, outro já começava a falar e outro já começava a falar, e no final o último servo que falou acerca da morte de todos os seus filhos. A resposta de Jó para tudo isso é algo muito tremendo, porque passar por provação, todos nós passamos, mas às vezes a gente passa por uma prova que a gente não entende o porquê, mas uma prova às vezes simples, às vezes uma coisa boba acontece na nossa vida, às vezes a gente está com um pouco de dificuldade em uma área, quem sabe na área financeira,
Quem sabe aconteceu alguma coisa, aí você machucou, torceu o pé, e ali está com dificuldade de caminhar, e fica resmungando e reclamando, né? Mas Jó passou por tudo isso, muito além de tudo isso, e a atitude dele é algo que nos chama muito a atenção. Versículo 20, quando Jó ouviu tudo isso, ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se rosto em terra em adoração. Repita comigo, adoração. Agora, se você está comigo, repita, adoração. Jó, ele se rendeu e se prostrou rosto em terra em adoração a Deus e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Louvar a Deus quando está tudo bem, parece que é fácil, né? Agora, um louvor debaixo de grande, olha, não posso usar nem a palavra aflição, eu não sei, não tem palavras para dizer e suportar uma dor tão grande. Mas Jó então foi pela rota da adoração. Todas as vezes que a gente passa por momentos que a gente às vezes perde a voz, a gente não sabe como reagir, a reação que mexe com os céus e também vai fazer com que a nossa carne ela possa tomar o devido lugar, porque os nossos sentimentos não podem ditar as nossas ações elas têm que estar regidas por aquilo que nós cremos. E nós cremos em Deus, nós louvamos a Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos adoradores do Altíssimo. Então, independente do que nós vivemos, nós temos que continuar a adorá-lo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Em todo tempo, louvai ao Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? Então, a rota da adoração é uma rota que quebra toda resposta equivocada da nossa carne. Porque se fosse para abrir a boca naquele momento para falar o que ele estava sentindo, a dor que ele estava sentindo, com certeza era muito grande. Mas a adoração, ela é algo que toca o coração de Deus e é um ensino de Deus para nós aqui, amém? Glória a Deus. Bom, depois veio uma segunda remessa de prova, né? Que foi aonde ele teve uma enfermidade terrível que assolou da planta dos pés até a cabeça. Satanás estendeu então uma enfermidade terrível sobre a vida dele. Satanás queria matar, e Satanás é tão terrível, tão maldito, que ele falou para Deus se tocar na carne e tocar até nos ossos dele. Como inimigo ele nos odeia, como inimigo ele tem ódio daquele que é fiel a Deus. O diabo ele não brinca com a missão que ele tem, que é de matar, roubar e destruir, que é de enganar. Ele é mau. A gente pode odiar o diabo também, viu? Ele é meu inimigo, eu sou inimigo dele. Mas é a hora que está conosco. Deus nos livra do mal. Os anjos do Senhor nos acompanham. Amém? Aos anjos, Ele dá ordem ao nosso favor. O Senhor nos acompanha, o Senhor nos ama. E o Senhor nos abençoa até mesmo enquanto dormimos. Amém? Bom, mas nós temos muito que aprender aqui com Jó. Então nessa provação ali de feridas terríveis que assolavam ali desde os seus pés, vamos ler de novo só esse pedacinho, versículo 7 ao 10 do capítulo 2, fala assim: saiu pois Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Então vem a sua mulher e lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Ô pergunta. A mulher da aliança,
a sua carne, né? A palavra de Deus fala que o homem se une à mulher e os dois se tornam uma só carne. A pessoa mais importante aqui na terra, para Jó, era sua esposa. E depois de passar essa aflição terrível, a mulher da sua aliança olha para ele e fala: você ainda vai manter a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Que palavra! Eu quero dizer para você, e é interessante que você reflita sobre isso, nem sempre, muitas vezes, você não vai estar andando com pessoas do seu lado que estão no mesmo nível espiritual que você, que estão no mesmo nível de obediência que você tem para com Deus, de santificação. E nós não podemos medir o nosso nível de sermos agradáveis aos olhos de Deus aceitar as nossas ofertas, a nossa conduta com relação ao próximo. Nós temos que olhar para dentro de nós e dizer: Senhor, sonda se há em mim algum caminho mau, porque eu não quero pecar contra o Senhor, eu quero guardar a tua palavra, eu quero seguir os teus caminhos, os teus ensinamentos. Porque as pessoas são muito assim, elas entram nos lugares e elas analisam, elas ficam olhando, e no ambiente que elas estão, às vezes ela pensa: olha, tenho sido melhor do que o pessoal que eu estou aqui, eu sei que eu estou fazendo certo. Não, dei uma vacilada aqui, mas olha, fulano ali, meu Deus do céu. Quem sabe, às vezes a gente possa pensar dessa forma, mas na verdade Deus, Ele sempre está olhando para nós. E santidade é santidade, sem santidade ninguém verá Deus. Se nós não buscarmos santidade, nós não teremos relacionamento com Deus. Seremos inconstantes. Não tem como permanecer na presença de Deus se a gente ficar vacilante. Então a mulher da aliança, no momento que mais precisava de um apoio, no momento que mais precisava que a sua mulher o encorajasse, que dissesse palavras de vida: nós vamos conseguir sair dessa, nosso Deus vai nos abençoar. Mas a verdade é que, muito provavelmente, ela não temia Deus como Jó temia. Ela não era uma serva de Deus. E muito provavelmente os seus filhos também estavam numa rota errada. E por isso, houve essa permissão. Muito complicado. A mulher não estava no mesmo nível de Jó. Deus já tinha falado acerca de Jó por 2 vezes lá nos céus. A boca de Deus falava sobre Jó, um servo íntegro, fiel aqui na terra. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar que a sua integridade, que a sua retidão aqui diante de Deus pode chamar, não apenas chamar atenção lá nos céus, mas que os céus, os anjos podem falar acerca de você. Na verdade, o mundo espiritual conhece você. A palavra de Deus fala que Deus escreve o nosso nome no livro da vida. Ou seja, seu nome é falado nos céus, é a maior loucura. Refletirmos sobre isso. Nós temos salvação no Senhor. Os céus te conhecem. E os demônios te respeitam, não podem contra você. Amém? Deus então fala da justiça, fala da integridade e do temor, e que ele se esquivava do mal. Vamos refletir uma coisa. Depois de todo esse episódio, a gente já sabe, vieram os amigos de Jó. Primeiro eles prantearam, eles nem conseguiram falar com Jó. Por 7 dias eles ficaram ali calados ao lado de Jó, vendo a tamanha dor e sofrimento de Jó. Eles não conseguiram nem abrir as suas bocas, mas eles se lamentaram ali, ficaram ali ao lado de Jó. Mas depois começa ali então, né? Jó primeiro começa a falar, depois os seus amigos começam a responder. Houveram várias coisas ali, várias citações, e dentre elas alguns julgamentos, porque chegaram a dizer: como que pode
Quem planta sementes boas vai colher o que é bom, mas quem planta o que é ruim vai colher o que é ruim. Então, vinha o discurso ali também de uma certa moralidade para querer encontrar em Jó algo que o denunciasse por aquilo que ele estava passando. Mas Jó se manteve íntegro. Jó por alguns momentos questionou a Deus, mas Jó se manteve íntegro. Isso disse o próprio Deus no final do livro. Mas é natural, é normal que as pessoas, quando nós passamos algum tipo de dificuldade, as pessoas possam olhar e dizer: está passando por isso porque está em pecado, é porque está fazendo alguma coisa errada, é porque ele deve ter plantado algo ruim, está colhendo algo ruim. A palavra de Deus nos ensina sobre a semeadura. Mas às vezes é momento de plantar fidelidade em meio a provas, em meio a guerras, para ter uma colheita muito maior. Deus, ele sabe os meios que ele quer trabalhar com cada um. Basta eu e você compreendemos que Deus é fiel e justo, e que ele sempre vai trazer aquilo que nós precisamos na hora que nós precisamos, mas ele sempre também vai provar o nosso coração. Então, se nós vemos algum irmão passando alguma dificuldade, nós temos que ter um olhar de carinho, de amor. Posso até lembrar do episódio que eu vivi, que a minha família, que os meus pais viveram. Porque um dia, os meus pais viram a morte do meu irmão. Eu vi a morte do meu irmão. E não foram poucos aqueles que se levantaram para falar: os pastores estão em pecado, devem ter plantado muita coisa ruim. Está vendo? Isso é resultado do que eles têm plantado. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus confirmou a salvação do meu irmão. Deus abençoou os meus pais muito mais do que já havia abençoado depois daquilo. E Deus tem algo preparado ainda muito maior, eu creio. Deus é maravilhoso, e Deus nos surpreende. Eu sei que Deus vai surpreender mais uma vez os meus pais. Eu também tive o meu tempo de vacilar, passei alguns anos fora da igreja, e era justamente naqueles anos. Talvez também acerca da minha vida, algumas pessoas podem ter falado: os pastores estão em pecado. Um filho morreu, o outro não se consertou com Deus ainda. Mas o papel e o que os meus pais fizeram, o que minha vozinha fez, a minha tia Marlene fez, eu já sei. E boa parte da igreja, se não toda a igreja, eu sei que fizeram. Prantearam junto, prostraram-se ao Senhor e adoraram a Deus. Buscaram o nome de Jesus, buscaram a face de Deus e honraram o Senhor, e continuaram nessa rota e não pararam. Porque muita gente para no caminho, muita gente é paralisado por situações difíceis. Mas eu devo honra a Deus e devo honra aos meus pais. Nunca pararam, nunca desanimaram. Se entristeceram, passaram dificuldades, lógico, muitas. Eu já vi o choro do meu pai e da minha mãe, eu já chorei junto também. Nesse tempo, em tempos também que muitas pessoas que foram tão abençoadas, que receberam tanto, simplesmente viraram as costas e falaram palavras de maldição e se afastaram. Mas esse é um tempo novo, amém? Glórias a Deus. Mas é bom a gente lembrar, é bom a gente meditar, é bom a gente entender que tudo tem um processo, e que Deus, Ele observa a gente no caminhar, e que Deus jamais vai desamparar aquele que caminha segundo os princípios e que continua a sua conduta reta diante de Deus. E que se tem coisas para acertar, se acerta, mas não se afasta. Meus pais são indesistíveis, e eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles plantaram essa semente também na minha vida.
Se eu estou aqui hoje, é pelas misericórdias de Deus. Eu sei de onde Deus me tirou, mas eu sei que joelhos se dobraram e lágrimas rolaram pela minha vida, e eu não tenho como pagar tudo isso. Mas uma coisa eu vou fazer, vocês podem ter certeza: eu vou me dedicar até o último dia da minha vida, amados, em honrar os meus pais, em honrar a Deus, em servir ao Senhor com temor, com alegria, com tudo aquilo que eu aprendo da palavra de Deus. Eu vou andar em retidão, e se em algum momento eu vacilar, eu vou me render e vou me prostrar aos pés do Senhor, e eu conto que eu tenho certeza que Deus vai colocar, já tem colocado, pessoas de honra, pessoas que oram por mim também, que vão ser braço do ministério, que vão ajudar a sustentar, porque não é brincadeira, as coisas são muito sérias. Oh meu Deus, me ajuda, papai. Orem pela minha vida, amados. Deus é fiel, mas tem sim, o coração do homem, ele é inclinado para o mal. Às vezes num momento difícil, num momento diferente, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, numa transição natural, num tempo, num novo mover, às vezes tem um olhar, você esperando o apoio, o carinho, às vezes você não recebe isso. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que Deus tem novas todas as coisas, e quem chama é Deus, quem coloca é Deus, toda autoridade é do Senhor. Quando o Senhor chama, quando Deus comissiona, a obra é dele, vai continuar. Da minha parte é sempre tendo o temor do Senhor, e eu quero ser aprovado por Deus, e eu vou lutar para isso, para honrar o nome do Senhor, para buscar conhecimento, e eu sei que a parte dele, ele não vai falhar. Deus está olhando para nós, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para a igreja, está esperando o posicionamento, e o posicionamento ele já sabe, meu coração está entregue totalmente. Deus é fiel. Terrível é aquele que entra na rota da murmuração. Independente do que acontecer, independente do que já aconteceu, é tempo de profetizar, é tempo de se apoderar do novo, é tempo de viver coisas novas. Nós só temos o presente e o futuro. O passado já ficou para trás, nós temos que olhar para frente. Nós temos que sonhar, nós temos que liberar palavra de vida, palavra de bênção. Nós temos que sonhar, porque Deus é maravilhoso e perfeito, e Deus renova sonhos, coloca novos sonhos. E eu quero dizer que o movimento vai acontecer quando a gente sonhar e quando a gente anda em retidão. Amém? Nunca na murmuração, amados. Eu já sei que temos grandes desafios, mas a nossa boca é para profetizar, porque já aconteceu, no coração de Deus já aconteceu. Até lembrei, esses dias, lembrei que veio a pastora Aná aqui, uma mulher de oração tremenda. Quantas horas aquela mulher ora por dia, paz? 8 horas por dia. Deus abriu a visão dela aqui nesse lugar, e ela viu uma grande multidão, e ela viu como se um palácio, um lugar maravilhoso, é isso, né? E ela falou: é esta a igreja. Ainda não aconteceu, mas eu vejo que está acontecendo. Começa dentro de nós. Eu me apeguei nessa palavra, e eu vou viver essa palavra. Deus é fiel. Vai acontecer, vai haver uma grande multiplicação, vai haver uma grande colheita, vai haver muita semeadura, vai haver pessoas rendidas, pessoas se convertendo, vai ter um encontro daqui 2 semanas, um encontro com Deus. Abra a tua boca, evangelize nesses dias, chame para a presença, porque as pessoas vão se converter, vão se render aos pés do Senhor, vão ter experiências com Deus. Deus vai fazer novas todas as coisas, e nós vamos ver a glória de Deus. Eu tenho certeza disso.
Porque senão Deus não estava dando esse chacoalhão e não estava acontecendo essas coisas, amados. Tem coisas que não dá tempo e nem é para eu falar, acho que nesse momento, mas em um outro momento eu vou falar. Mas os céus estão se movendo, e o Espírito Santo está movendo e está tocando a gente de uma forma sobrenatural. E tem acontecido coisas específicas por esses dias, por essas semanas, da qual não tem explicação. Deus está fazendo. Deus está fazendo. E são coisas tremendas, tremendas. Deus tem chacoalhado a gente, e o Espírito Santo tocando dentro da minha casa, e a gente não está nem conseguindo ficar de pé, mas do tamanho a presença. Deus está fazendo. E se começou a fazer, e eu estou com essa responsabilidade também de estar junto aqui com os irmãos, vai acontecer com todos nós. Deus vai mover. Tem um mover aqui sobre essa igreja. Tem um projeto e um sonho de Deus lindo para essa igreja. E aqueles que abrirem os seus olhos espirituais, que tiverem fé e que caminharem, vão viver e vão experimentar esse sobrenatural e esse novo de Deus aqui. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho nenhuma dúvida. Por isso eu já estou alegre, por isso eu já renovei. Deus tem renovado as minhas forças, por isso eu estou animado, estou feliz, estou muito feliz. Do mesmo jeito que o meu corpo estremece, a minha fé está como de um leão, de um guerreiro que não se acovarda. Estou feliz. Nossa boca foi feita para liberar a palavra de vida, só para assim, dar uma palavra aqui de cuidado e de alerta, para a gente trabalhar exatamente o contrário. Nós fomos chamados para a unidade, para falar palavras de vida. Eu quero falar para nós estarmos sempre atentos com aquilo que sai da nossa boca, porque é tempo de profetizar. Amém? Tem um versículo aqui muito difícil até da gente ler, mas é a palavra de Deus. Ela não brinca. Deus não brinca de abençoar, e também não brinca com aquele que fica com palavra torpe. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha que palavra pesada. Então, a morte e a vida estão no poder da palavra. Então você foi chamado para liberar vida, em nome de Jesus. Se você está aqui dentro dessa igreja, profetiza nas cadeiras que você está, profetiza quando você entra no banheiro, que nós já sabemos que precisa de algo ali dentro também, mas aqui é só um prédio físico. Mas vai profetizando e vai profetizando vidas, porque Deus está fazendo, Deus vai mover, e as mudanças vão acontecer rápido. E as vidas vão se achegar, e as pessoas que forem se achegando precisam encontrar pessoas que abram a boca, cheias do Espírito Santo de Deus, porque nós fomos chamados para transportar o avivamento e a presença de Deus. Quero também dar um aviso, que hoje não vi dar o aviso, né? Sábado que vem, né, vai ter o culto de jovens. Eu estava ontem aqui, foi uma bênção. Muito gostoso, influência. Ouse vir, para que você possa experimentar quem ousa se achegar aqui. Eu digo ousa porque, amados, não tem idade, filho. Não tem idade mesmo. Se você quer mais de Deus, vem buscar nas oportunidades que as portas estão abertas. Amém? Sabadão é aqui, 8 horas da noite. Bom, depois da prova, sendo aprovado, sempre vem bênção. Amém? Repita comigo: Deus tem bênção para a minha vida. Você crê? Então fala mais forte: Deus tem muitas bênçãos para a minha vida. Amém? As bênçãos que Deus tem para nós, existem bênçãos para o hoje, existem bênçãos para o amanhã.
Existe uma semente que Deus está entregando no hoje, no dia de hoje, para que você possa regar essas sementes e colher no dia de amanhã. E aquele que está acostumado a plantar sementes, e quando as coisas estão bem, mas quando as situações também estão difíceis, não vai parar de colher em tempo nenhum. Todas as estações são estações de colheita. O apóstolo estava ministrando aonde foi plantadas sementes, num lugar totalmente improvável, mas Deus, quando se agrada de nós, quando nós somos fiéis, quando nós somos íntegros, a colheita ela vem, e ela vem de forma sobrenatural. Entenda que na nossa vida, amados, nós que somos filhos de Deus, servos de Deus, as coisas não são como acontece com as outras, com a gente é diferente. Porque conosco independe a questão da nossa geografia, independe aquilo que está acontecendo ao nosso redor, depende sim daquilo que nós estamos fazendo e da forma com que como nós estamos aproveitando as sementes que Deus nos dá. Amém? Posso ouvir um amém? Um amém forte de quem está começando a semana, amém? Essa semana vai ser poderosa. Glórias a Deus. Bom, aí chega do final desse livro, do capítulo 38 ao 41, Deus começa a falar então com Jó. Deus fala com Jó, e Deus mostra a sua grandeza para Jó. Deus começa a falar acerca das coisas dessa terra, de como Ele está no controle e na soberania de todas as coisas. Então Jó, depois no capítulo 42, que é o último capítulo, Jó então tem uma oportunidade de responder ao Senhor. E ele fala: Senhor, eu sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus tem planos para a nossa vida e eles não serão frustrados. E os planos de Deus são maiores, mais altos, são de excelência. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O caminho de Deus é perfeito. A sua palavra é poder, é lâmpada, é escudo, é direção. Amém? Deus tem o melhor para nós. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Chegou o momento que Jó estava se relacionando com Deus, porque até então Jó não estava ouvindo Deus falar. Ele era aquele que temia Deus, que honrava a Deus, mas que não tinha um relacionamento com Deus. Então ele fala no versículo 5 e o 6: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito. Amados, tem muita coisa que você ouviu, que você ainda não experimentou, mas você vai chegar num outro nível de relacionamento, você vai chegar num outro nível de intimidade, você vai chegar num outro nível, um outro jeito, uma outra forma de entrega, de oração que você vai ter com Deus, de conversas que você vai ter com Deus, e Deus vai falar com você. Amém? Mas agora, vou ler de novo, né? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E a sequência disso, amados, aí ele pega e fala: por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Olha a humilhação, olha a rendição diante do Senhor, olha ele continuando a exaltar o nome do Senhor de forma íntegra. Senhor, eu me humilho, eu me reduzo, eu me rendo aos teus pés. Eu falava daquilo que eu não sabia, eu falava de coisas que eu ouvia falar. Os meus ouvidos ouviam a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram.
o Senhor falou comigo: se tem uma coisa forte nessa vida, amados, porque é muito bom, que privilégio é poder ouvir a voz de Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. É tempo de se santificar. É tempo de se render, é tempo de adorar. É tempo de adorar em todas as circunstâncias. É tempo de voltar a se apaixonar. É tempo de se render, de se prostrar. Meu Deus, é tempo de intimidade com Deus. É tempo de romper as barreiras. É tempo de abrir um nível de intimidade que a gente nunca experimentou. Nós temos que entrar numa intimidade com Deus, amados, para viver esses últimos dias. Porque se nós não formos íntimos, se nós não andarmos pelo Espírito, amados, se nós não tivermos essa ligação do Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que quer habitar em nós, que sonda, esquadria o nosso coração, se nós não formos espirituais, não vamos discernir o espiritual, nós não viveremos o sobrenatural. Mas Deus tem bênção para agora. É tempo de se render, de adorar, de se prostrar. É tempo de adorar o Senhor. É tempo de se rasgar. Abre o teu coração. Você já sabe o final, vamos falar rapidinho aqui do texto. Você sabe que então o Senhor o abençoou, o Senhor falou que Jó continuou sendo íntegro. Falou para os amigos de Jó, Deus ainda pegou os amigos de Jó ali e falou: Jó vai orar por vocês, porque Jó, meu servo, foi íntegro, mas o que vocês falaram ao meu respeito não era certo. Meu Deus, ainda teve prova com os amigos. Foi muito difícil, mas ele continuou honrando, glorificando o nome do Senhor. Se ele vacilou em alguns momentos, amado, no questionamento, tenho certeza que muitos de nós teriam se afastado. Tem gente que por causa de uma brincadeira aqui, um beiço de uma pulga, já sai falando bobagem. Um cisco no olho, uma dedada na quina da porta, já é suficiente para a gente pecar e para vacilar. E aí a gente vai para aqui, para o finalzinho, que é maravilhoso. Versículo 12 do capítulo 32, o finalzinho. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. E Deus então o restituiu. Tudo que ele tinha, Deus deu em dobro. Deus o abençoou e Deus deu uma herança junto com seus irmãos. E no versículo 16 e 17 fala: depois disso ainda, Jó viveu 140 anos. E viu seus filhos, os descendentes deles, até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Ele foi muito abençoado, né? Tem muitos teólogos que estudam sobre, né, a vida de Jó, principalmente por essa questão da idade. Depois de tudo isso, ele viveu ainda 140 anos. Então Jó deveria ter cerca de 60 anos na idade que ele foi provado, talvez uns 50, porque ele já era pai de 10 filhos, já possuía muitos bens, muita riqueza. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele deve ter vivido cerca de 200 anos, e provavelmente ele viveu ali com os patriarcas, na época dos patriarcas ali, que viveram cerca de 180, só para a gente ver aqui, Abraão viveu 175 anos, Isaac 180, Jacó 147, provavelmente ele viveu por essa época cerca de 1800 ali, antes de Cristo, porque Deus reduziu a idade do homem por causa do pecado. Mas Jó, muito provavelmente da sua geração, se ele não foi o que mais viveu, ele foi um dos que mais viveu ali na face da terra. E as provações de Jó provavelmente duraram semanas, dias ou alguns meses.
muito provavelmente, mas a abundância e a bênção perdurou por 14 décadas. E ele viveu delícias. Ele viveu o melhor. A prova dele foi grande, mas a bênção foi maravilhosa. Veio em forma de restituição, porque tudo aquilo que o inimigo tocar, a gente vai ser restituído. Se Deus permitiu que alguma coisa acontecesse na sua vida, até os anos que foram consumidos, Deus, ele pode abençoar, restituir, e a bênção do Senhor vem dessa forma mesmo. Enriquece, não acrescenta dores. Se tinha choro, pranto, Deus transforma em festa. Deus transforma o choro em alegria. Amém? E Deus tem isso para nós também. Vamos ser fiéis, porque Deus, ele sempre é fiel e maravilhoso. Prova grande, benção grande. E tem gente que passa uma prova grande e depois vem uma prova maior ainda. Você está conseguindo plantar? Vira para o teu irmão, isso é sério. Vira para o teu irmão e pergunta para ele: você está conseguindo plantar esses dias? Você está conseguindo semear? Você está conseguindo ser fiel? Então te prepara, meu irmão, porque você vai experimentar delícias da parte de Deus. Deus, ele é maravilhoso e nada passa desapercebido pelos olhos de Deus. Deus, ele sempre vai honrar aquele que honra. Deus, ele sempre vai levantar aquele que está caído. Deus vai exaltar aqueles que se humilham. Aqueles que são fiéis no pouco, Deus coloca sobre o muito. Então não pense em você, não fique olhando para você, até mesmo com desprezo, pensando: o que eu tenho hoje é pouco, o que Deus colocou na minha mão, o que eu tenho para fazer hoje parece pequeno. Quando na verdade Deus, ele já tem o seu futuro. Se você se visse daqui 5, 10 anos, você pode ter certeza que você estava correndo muito mais rápido, plantando com muito mais alegria, porque a colheita é certa, amados. E o que Deus tem para fazer nesses dias é algo muito grande e maravilhoso. Sabe por quê? Porque tem diferença entre o joio e o trigo. Tem diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Tem diferença entre Jó ali e aquela geração, porque Deus olhou dos céus e abriu a sua boca e disse: olha ali na terra, não tem ninguém justo e fiel como Jó. Você é aquele que é fiel e justo lá no seu trabalho, na sua casa, quando ninguém está olhando? Quando você está fazendo as suas atividades ali sozinho, quando você está pensando e maquinando as coisas, se planejando, seu guarda-roupa ali é fiel também? Você está entendendo? O seu histórico do celular é fiel? As suas atitudes são fiéis? Amado, se você for fiel, Deus vai fazer coisas extraordinárias. E de fato, eu estou diante de pessoas, homens, mulheres e famílias que vão experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Nós vamos viver delícia. Vamos ficando de pé, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo tempo Deus é bom. Amém? Vamos orar nessa hora. Vamos ter um momento de oração. Assim como eu estava liberando a palavra que já é clara, que nós temos o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Vamos abençoar, vamos aproveitar que esse momento é um momento novo. Vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar pela igreja. Vamos orar pela igreja do avivamento. Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Vamos ter um tempo de oração então? Vamos orar? Então, sem perder tempo, abre a sua boca e começa a exaltar o nome do Senhor e orar, lutar, guerrear acerca do seu território, da sua família, do seu trabalho e o lugar onde está pisando a planta dos seus pés agora. Vamos orar pela casa do Senhor, vamos orar por esse lugar, pelos irmãos, pela família do avivamento, vamos orar pela igreja. Senhor, muito obrigado, as suas misericórdias duram para sempre, até que o Senhor nos abençoou, até que o Senhor nos permitiu chegar, meu Deus.
Muito obrigado, porque tantos são os benefícios, meu Deus, que recebemos. Temos tão poucos motivos, Senhor, para nos entristecer, mas temos tantos motivos para te agradecer, meu Deus. Obrigado por esse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse lugar. Obrigado, Senhor, por esse templo. Obrigado, Senhor, por essas paredes, Senhor, porque antigamente aqui era um clube onde as pessoas faziam coisas que desagradavam o teu coração, Senhor. Agora existe um povo que te chama pelo nome, Senhor. Purifica esse lugar, abençoa esse lugar, a começar de mim, a começar das vidas que estão presentes, Senhor, em nome de Jesus. Toca os nossos lábios, Senhor, para sermos abençoadores, para profetizar sobre esse novo tempo, para, Senhor, visualizar no mundo espiritual, no reino do Espírito, aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Tem tantas pessoas abençoadas aqui que receberam tantos ministérios, tanta vida de Deus nesse lugar. Senhor, reaviva sonhos, Senhor. Abençoa os irmãos, abençoa essas famílias, Senhor. Abençoe esses líderes, meu Deus. Abençoe esses pastores dessa igreja, Senhor. Abençoe as famílias. Abençoe, Senhor, o ministério de jovens, o trabalho de jovens, de crianças, meu Deus. Abençoe esse lugar, que o Senhor se agrade de nós, meu Deus. Abençoe as crianças, abençoe os velhos, abençoe as mulheres, Senhor. Assim como a mulher sábia edifica a sua casa, Senhor, levanta as mulheres também para profetizar. Essas irmãs abençoadas que de quinta-feira têm aberto as suas bocas, Senhor, dobrado os seus joelhos aqui nesse lugar, meu Deus. Frutifique e abençoe o trabalho dessas irmãs queridas, Senhor. Aumenta essas brasas, Senhor. Aumenta esse fogo que venha contagiar toda a igreja, Senhor. Essa obra é tua, o reino é teu, a vontade é tua, Senhor. Os sonhos são teus sobre nós, meu Deus. Abre os nossos olhos para enxergar os teus sonhos. Não deixa a gente olhar com olhar de carne, porque o Senhor não vê como tu vê, Senhor. Nós queremos enxergar aquilo que o Senhor está enxergando neste lugar, nas nossas vidas, Senhor. Desata a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Purifica os nossos lábios, Senhor. Purifica a nossa mente, Jesus. Espírito Santo, purifica a nossa mente. Se entristecemos o teu Espírito Santo, se entristecemos o Espírito Santo, Senhor, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Não queremos, Senhor, viver de ouvir falar, mas queremos ter experiências contigo. Nós não podemos ser aqueles que ficam ouvindo, mas que não vivem, que olham com os olhos de carne, mas não experimentam, não entram no mundo espiritual. Meu Deus, dá vida em espírito, Senhor, para cada um de nós. Vivifica-nos, Senhor, vivifica o nosso espírito. O Senhor é espírito vivificante, e o teu Espírito Santo é poder, Senhor. Enche de poder, enche na tua unção esse lugar. É momento de profetizar. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre essa igreja, profetiza sobre o seu trabalho, porque os dias chegaram, da qual nós vamos experimentar o novo de Deus, eu creio, em nome de Jesus. Esse é o mais alto que você pode orar? Esse é o mais alto que você pode falar com Deus? Oh, Espírito Santo, oh meu Deus, para experimentar o que o Senhor tem para nós, nós temos que se render, nós temos que nos rasgar, nós temos que nos humilhar, Senhor. Que o teu povo, que a tua igreja se renda aos teus pés, meu Deus. Queremos nos prostrar e nos render a ti, Senhor. O Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. E nós, meu Deus, queremos nos colocar aos teus pés, Senhor. Queremos nos humilhar diante de ti, porque em muito o Senhor quer fazer. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, meu Deus. Perdoa, Senhor, a nossa omissão. Perdoa, Senhor, quando o Senhor toca o nosso coração e a gente é lento para responder. Faz de nós ágeis, Senhor.
Oh meu Deus, reaviva, Senhor. Céus abertos sobre nós, Senhor. Eu declaro céus abertos sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro céus abertos sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro essa vida de Deus na sua vida em nome de Jesus. Nós vemos na palavra em alguns momentos os céus foram abertos, e vai chegar um dia que vai abrir os céus e a igreja vai subir. Senhor, que nós possamos ser a igreja que vê com os olhos espirituais, Senhor, e começa a trazer, Senhor, vida de Deus aqui nessa terra, nesse tempo, meu Deus. Céus abertos sobre nós, Senhor. Jesus. Sim, meu Deus, uma igreja santa, uma igreja rendida, prostrada, Senhor, que abra a boca, que não se canse, que tenha vida contigo, que sonhe os teus sonhos, que experimenta o teu sobrenatural, que não aguenta viver um dia longe da tua presença, que clama no Senhor e ouve o teu comando e obedece a tua palavra, que não fica com os pés vacilantes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor adestra nossas mãos para a peleja, Senhor. Faz de nós guerreiros incansáveis. Levanta a tua igreja, Senhor, com boca, com autoridade, com força, Senhor. Não com espírito de covardia, mas de poder e de temor, de equilíbrio. Levanta a tua igreja em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor. E aquele que não tem fé, receba fé em nome de Jesus. Aquele que está desistido, Senhor, venha a tua vida e venha a tua alegria sobre nós. Enche-nos, Senhor, daquilo que é teu. Tira o que é nosso, Senhor. Visita, Senhor, a cada família, a cada vida, em nome de Jesus. É vida nesse lugar, Espírito Santo. Se estamos aqui é porque o Senhor chamou a gente. Se estamos aqui é porque o Senhor sonhou comigo, com você. Chega de ficar parado. Chega de ficar parado. Ali no seu trabalho é você que é brasa, que é cheio do Espírito Santo. Andando pelo caminho, dentro do carro, dentro de qualquer lugar, você transporta o avivamento. Você é boca de Deus. Não cale, não cessa, não para. Vamos correr nessa direção. O apóstolo Paulo falou que temos que ser como aquele corredor que busca alcançar o primeiro lugar. Aonde que você está, meu irmão? Vamos correr, vamos correr, vamos correr, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo, 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 santo. Honra, glória, todo poder a ti, Senhor. Ah, Senhor, aqui não tem morno não, meu Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Vamos viver o extraordinário em nome de Jesus. Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda, para que o nome dele seja exaltado e não o seu. Mas Deus vai fazer o seu nome conhecido aqui na terra, para glorificar o nome dele. Toda honra, toda glória a ti, Senhor. Mas o Senhor nos chamou, tu mesmo nos escolheste do ventre da nossa mãe. O Senhor nos chamou pelo nome, para que a gente vá e dê fruto e o fruto permaneça. Senhor, levanta os teus filhos em nome de Jesus. É um tempo novo sobre você, sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus.
Somos espirituais vivendo uma experiência na carne, somos espirituais vivendo uma experiência nesses dias aqui na terra, mas nós somos de Deus, nós somos espirituais, nós temos vida com Deus, pertencemos a Ti, Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor e ao Espírito Santo. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor em todo tempo, meu Deus. Aleluia. Antes de encerrar, quero perguntar quem veio aqui nessa igreja hoje pela primeira vez, nunca tinha vindo aqui. Tem alguém que veio pela primeira vez? Levanta a mão. Tem alguns irmãos que eu não conheço aqui, alguns lá do fundo, mas então foi falha minha também, acho que eu não os vi, mas sejam bem-vindos aí para uma constância, as portas estão abertas, Deus abençoe a sua vida, sinta-se abraçado, todos vocês amados, os novos e os mais antigos, não pode falar velho, né? Os que caminham com a gente faz mais tempo, é um tempo da gente se abraçar como igreja. Sinta-se abraçado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Receba a bênção. Pai, despede o teu povo debaixo dessa palavra de bênção, desse manto de bênção, de vitória, de conquista, do sobrenatural no novo tempo. Que as tuas bênçãos nos persigam e nos alcancem, meu Deus. Que a gente tenha uma semana abençoada, vitoriosa, profética, de resultados que não estamos acostumados, mas que o Senhor vai dar resultados muito maiores. Despede o teu povo debaixo desse manto de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão. Deus te abençoe. Sabadão, influência. Domingão, tamo aí.